primeiro tópico, então, é em relação à alimentação saudável. O que hoje é considerado uma alimentação saudável? O Ministério da Saúde brasileiro, ele lançou em 2014 uma última atualização do Guia Alimentar para a População Brasileira. É um guia de orientação a nível populacional, ou seja, para atingir realmente todas as camadas da população, onde eles explicam quais são as bases alimentares, né, qual que é o ideal de ter um equilíbrio para uma alimentação balanceada, equilibrada. E eis que esse guia alimentar é mundialmente elogiado. Por quê? Muitas vezes, quando a gente pega essas diretrizes, principalmente diretrizes nacionais, ela vai falar tantos por cento de carboidrato, micronutrientes, magnésio. Acontece que a gente não vai no supermercado comprar proteína, magnésio, zinco, vitamina D. A gente vai no supermercado e na feira comprar feijão, arroz, legumes, verduras. E o Ministério da Saúde fez esse guia alimentar pautado em alimentos. Então, ele classificou os alimentos como alimentos naturais, processados e ultraprocessados. O alimentar, ele está pautado em comida de verdade. Ele classifica como ultraprocessados todos os alimentos industrializados. E hoje, se você for reparar, se a gente vai no supermercado, todas as prateleiras do meio do supermercado, que não são, claro, a parte de limpeza e higiene, são de produtos alimentícios, aliás, produtos comestíveis que não são comida de verdade. Então, são produtos 100% fabricados pela indústria. Se você procurar ali nos nutrientes, nos ingredientes, muitas vezes tem nome ali que você não consegue nem pronunciar. Tem uma lista de ingredientes de muitas vezes mais de 20 itens, sendo pelo menos 15 deles impronunciáveis. Então, são produtos que eles até podem ser comidos, mas eles não são considerados alimento. E isso foi uma grande mudança na saúde ao nível populacional, principalmente da década de 90 para frente, meados de 80, 90, porque foi quando teve esse boom da indústria e se juntou ali a um momento em que as mulheres estavam saindo mais de casa para trabalhar. Então a indústria viu esse movimento social e pensou o seguinte: vamos oferecer alimentos congelados, vamos oferecer praticidade. E com isso, cozinhar caiu em desuso. Vendeu-se uma praticidade, vendeu-se um estilo de vida que hoje a gente vê as consequências. A nossa população com alto índice de obesidade, alto índice de doenças cardiovasculares, como alterações no colesterol, hipertensão, infartos em pessoas jovens, muitas vezes. Essa população, muitas vezes com sobrepeso e até obesa, porém desnutridas. É um paradoxo, mas é real, porque essa alimentação, ela é baseada em alimentos industrializados, em alimentos ricos em açúcares e ingredientes refinados. Então, sobre isso que a gente vai falar aqui mais um pouquinho, porque são algumas coisas que você vai observar no seu dia a dia e fazer um equilíbrio, uma manutenção disso ao longo dos seus dias. Hoje, o principal vilão da nossa alimentação são os açúcares e farinhas refinadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa alimentação ela está muito pautada na ingestão de carboidratos refinados. Isto não quer dizer que o carboidrato é um vilão e que não vamos mais comer carboidrato. Não. Estou trazendo a informação para
avaliar você e sua família, as pessoas com quem você convive, principalmente agora, nesse momento que ainda estamos em isolamento social, qual tem sido a base da sua alimentação? Como é esse equilíbrio ideal entre carboidratos, proteínas e gorduras, os lipídios, no meu dia a dia? Carboidrato é excelente. Eu preciso de carboidrato, meu corpo precisa, é a fonte primária de energia do cérebro, principalmente, é glicose. O nosso cérebro, ele se alimenta de glicose. Porém, nosso corpo é tão inteligente que, se eu não tenho glicose direto da alimentação, eu tenho formas de produzir glicose de outras fontes que não sejam o carboidrato. Então, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você come um pão branco, um pão francês. Come um pão francês. A base dos ingredientes desse pão francês é a farinha de trigo refinada, farinha de trigo branca. O que isso quer dizer, refinado? Quer dizer que não tem ali nenhuma fibra, nada de fibra. Então, a hora que você come esse pão, já na sua boca, com os componentes salivares, já vão começar a fazer a digestão desse carboidrato. Então, você está ali, mastiga, e aí eu já chamo a atenção para a questão da mastigação, uma coisa extremamente importante no nosso dia a dia, que muitas vezes nós comemos tão distraídos que mal mastigamos o alimento. Então, fica já esse ponto de atenção à mesa, atenção ao se alimentar. Mas eu vou voltar nesse ponto um pouquinho mais para frente. Então, comecei a mastigar esse pão, já está virando glicose aqui na minha boca mesmo, esse carboidrato já está sendo digerido. Engulo, vai para o meu estômago, e aí rapidamente isso está sendo ali processado. O que acontece com esse pão branco, sem fibras, feito de uma farinha de trigo refinado? Ele é muito rapidamente transformado em glicose, porque não tem fibra, não tem gordura, não tem proteína, que é mais difícil de digerir, de quebrar. Então, essa glicose, ela é imediatamente disponibilizada para o meu corpo. E as células querem aproveitar essa glicose, porque o corpo fala, opa, glicose é alimento, eu quero. Acontece que, para a glicose entrar dentro da célula, ela precisa da insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas. A insulina, ela funciona como uma chave para permitir que a glicose entre. Então, o corpo não consegue aproveitar a glicose sem que tenha insulina. Mas aí eu tive uma grande descarga de glicose de uma vez no meu sangue. O que eu preciso? De mais insulina, porque a insulina que eu tenho circulante naquele momento não é o suficiente para esse tanto de glicose que chegou de repente. Isso se chama, então, eu ter um pico glicêmico. Comi um pão, glicose rapidamente disponibilizada na minha corrente sanguínea, eu tenho um pico de glicemia. O que acontece? O meu pâncreas recebe um sinal para falar, produz insulina aí, porque tem muita glicose sobrando. Aí o pâncreas vai, produz essa insulina e libera na corrente sanguínea. E então, as células conseguem aproveitar toda aquela glicose. Isso tudo acontece muito rápido, porque a gente não tem fibra envolvida. Muito bem. E aí, assim que essa glicose entra nas células, o que fica circulando do lado de fora ali? A insulina, que nesse momento está em excesso. Por que está em excesso? Porque ela foi produzida a mais para aproveitar o excesso de glicose que foi disponibilizado e agora ela está ali circulando. Até o corpo entender isso e metabolizar e redistribuir para outras funções, qual é a sensação que você tem? Estou com fome, quero comer mais. E isso não é uma fome porque você está com fome realmente. Pode reparar,
que você pode comer um belo de um prato de macarronada. Umas 2 horas depois, dá fome. Por quê? Porque esse carboidrato foi rapidamente metabolizado e você tem esse excesso de insulina circulando, que manda esse sinal. Insulina está querendo trabalhar. Então, manda um sinal para o teu cérebro dizendo o quê? Quero mais comida, porque a insulina aqui está de bobeira, não está atrapalhando, não está fazendo nada. E aí você vai e tem esse comportamento de buscar alimento novamente. O que isso acarreta com o passar dos anos? Uma sobrecarga no pâncreas é possível, porque ele está trabalhando ali exaustivamente, sendo puxado cada vez que tem essa grande descarga de glicose. Também pode causar o que chamamos de resistência à insulina. O que é isso? É quando a insulina ela já não funciona tão bem para aproveitar essa glicose. O pâncreas começa a produzir uma insulina de uma qualidade inferior, digamos. Então, são alguns quadros que podem desencadear até uma diabetes tipo 2. Então, uma resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2. Que a diabetes tipo 2, ela é uma doença do estilo de vida. Ou seja, ela é produzida pelo nosso estilo de vida ao longo dos anos. Ah, o que você está dizendo? Que eu vou comer um pão branco e vou ficar com resistência à insulina? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te explicando o funcionamento do seu metabolismo, do seu corpo, para você entender como funciona e poder equilibrar ao longo dos seus dias esse consumo alimentar. Muito bem, falei aqui só de carboidrato por enquanto. E o que mais é carboidrato? Frutas. Frutas são carboidratos. Então vamos pensar o seguinte: entre eu comer um pão branco e eu comer uma laranja, certamente a laranja é muito melhor. Por quê? Porque além do carboidrato, que aqui no pão branco é a farinha de trigo refinada, na laranja eu vou ter muitos outros micronutrientes, vitaminas e minerais. Na laranja, como exemplo, né? Mas enfim, em frutas, legumes e verduras, que vão dar para o meu organismo esses nutrientes que eu preciso para fazer todas as reações metabólicas. E o que mais? Fibras. Então, se agora eu pego só a laranja e eu tenho a opção de comer a laranja e de espremer para fazer um suco, o que é melhor? Comer a laranja. Porque aí eu estou comendo, eu estou mastigando, eu tenho aquelas fibras todas, daquela parte branca, e isso é sensacional para o meu corpo. Porque eu tenho vitaminas, eu tenho minerais, eu tenho a fibra. E o que essas fibras fazem? Além de reduzir esse pico de glicose, que quando eu tenho fibras não acontece. Não acontece porque a fibra ela vai reduzir esse tempo de liberação da glicose. E, além disso, vai alimentar as bactérias que vivem no seu intestino. Olha que fantástico. A saúde do nosso intestino está diretamente ligada à qualidade de bactérias que lá vivem. Então, vamos passar agora para o intestino, para entender um pouco melhor por que a saúde do intestino é tão importante na nossa saúde sistêmica, física e até mental. Vamos lá. No intestino, eu tenho as células, e aí eu estou falando da primeira parte do intestino. A gente tem o estômago, logo que termina o estômago, vem a primeira parte do intestino, que é o duodeno. Tem o jejum, ilho, duodeno. Então, nessa primeira parte do intestino, tem essas células, que são os enterócitos, que elas ficam assim, todas juntinhas, bem juntinhas umas das outras. Por elas estarem juntinhas, elas formam uma barreira. É uma mucosa
que tem uma célula bem grudadinha na outra que forma uma barreira. Para que serve essa barreira? Serve para filtrar toxinas, tudo que o meu corpo reconhece como toxina, como corpo estranho. E aí, quem mais está ali junto dessas células? As bactérias. Nossa flora intestinal, também chamada de microbiota intestinal. E quem são essas bactérias? Existem várias classes de bactérias que podem morar ali, habitar o nosso corpo. Algumas benéficas, outras patogênicas, que vão trazer doenças. E qual delas vai sobreviver? É aquela história, né? Vai sobreviver a que eu alimento. E o que essas células comem? A essa altura, você já deve imaginar que as bactérias patogênicas, as que causam doenças, se alimentam de açúcares, farinhas refinadas, industrializados. E as bactérias boas se alimentam do quê? Frutas, legumes e verduras. Então, quando eu estou comendo, eu estou fazendo bem não só para mim, mas também alimento as minhas células que vivem, as minhas bactérias que vivem no intestino. E essas bactérias, elas são fundamentais para a saúde dessas células do intestino, que tem que ficar ali todas grudadinhas umas nas outras, e para a absorção dos nutrientes. Porque eu posso comer muito bem, variado, equilibrado, só comida de verdade. Se meu intestino não estiver saudável, o meu corpo não tem como aproveitar esses nutrientes. Porque é nessa barreira dessas células do intestino que acontece a absorção. E o que mais? Quando o meu intestino não está saudável, essas células que têm que estar grudadinhas, elas passam a deixar um espaço entre elas. E o que passa nesse espaço? Aquelas toxinas que o corpo não quer. E o que tem aqui logo abaixo dessa camada? Eu tenho as células do meu sistema imune. Então, tem ali uma linha de comando do sistema imune que sinaliza para outras células serem ativadas. Então, se eu recebo uma toxina aqui, algo que não deveria passar, mas passou porque o meu intestino não está saudável, vai ter uma camada de células aqui do sistema imune que vão avisar as outras companheiras de equipe que vão falar, olha, tem alguma coisa aqui que está errada. E aí começa uma sinalização de inflamação no teu corpo todo, porque o teu corpo se mobiliza para aquela toxina ser metabolizada, ser expulsa, ser eliminada. Isso causa um estado de inflamação. Então, saímos aqui da laranja, chegamos lá no intestino e no sistema imune. Por que é importante entender isso? Porque nós somos feitos de trilhões de células. E o que acontece no nosso organismo em 24 horas é um milagre incrível. Não dá para a gente sair andando por aí achando que é assim mesmo, que está tudo bem. A gente tem que conhecer, a gente tem que olhar para dentro mesmo e entender como eu funciono. Porque a partir do momento que eu entendo como eu funciono, eu posso fazer melhores escolhas para mim, para minha saúde física, para minha saúde mental. Então, por que eu falei agora há pouco que a saúde mental também depende dessa saúde intestinal? No meu cérebro são produzidos neurotransmissores e hormônios. Na verdade, o cérebro comanda essa produção, né? Algumas substâncias são produzidas nas suprarrenais, em outros locais, inclusive no intestino. Então, por exemplo, no intestino, eu tenho uma produção de serotonina, que é um neurotransmissor que promove bem-estar. E 90% da serotonina do meu corpo é produzida nessa região intestinal.
E aí tem uma regulação, uma comunicação intestino-cérebro que faz uma organização para o corpo inteiro. Então, se eu estou num sistema inflamatório, por exemplo, com o meu intestino não saudável, eu mando sinais para o meu cérebro e ao invés de ter mais serotonina, eu tenho uma elevação de cortisol. Quem é o cortisol? É um hormônio ligado ao estresse. Então, eu passo a viver num estado de estresse maior, num estado de inflamação maior, tudo porque o meu intestino não está saudável.